E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui é o Top 10 Curiosidades, e hoje a gente vai falar de uma figura que desafia a lógica. Você já ouviu falar de um imperador tão insano que transformou o trono mais poderoso do mundo antigo em um espetáculo de loucura, medo e bizarrice? Um homem cujo nome se tornou sinônimo de tirania e excesso, cujas ações parecem ter saído de um roteiro de filme de terror, mas que, acredite, foram muito reais. Prepare-se, porque a história que eu vou contar é de arrepiar. Hoje vamos mergulhar na vida de Calígula, o imperador romano que ficou conhecido como um dos mais cruéis e excêntricos da história. Vamos explorar como um jovem amado pelo povo se transformou em um monstro que se declarava um deus vivo, que humilhava seus senadores e que tomava decisões tão absurdas que até hoje historiadores debatem se ele era um gênio do mal ou simplesmente louco. A gente vai desvendar os escândalos, as festas depravadas e as ordens bizarras que marcaram seu curto, mas aterrorizante reinado. Então, se você tem estômago forte e curiosidade sobre os capítulos mais sombrios da história, fique comigo. Vamos viajar até o coração do Império Romano para entender como o poder absoluto pode corromper absolutamente. A história de Calígula é uma lição poderosa sobre os limites da sanidade e da crueldade humana. Segure-se na cadeira, porque a descida ao inferno de Roma está prestes a começar. Para entender a loucura de Calígula, precisamos voltar para a sua infância, que não foi nada fácil. Nascido como Caio Júlio César Germânico, ele era filho de Germânico, um dos generais mais populares e amados de Roma. Desde pequeno, Caio acompanhava seu pai nos acampamentos militares, e os soldados simplesmente o adoravam. Foi lá que ele ganhou o apelido que o imortalizaria, Calígula, que significa botinhas, uma referência às pequenas sandálias militares que ele usava. Mas essa imagem fofa de mascote do exército escondia um ambiente perigoso. O imperador da época, Tibério, era um homem paranoico e cruel, que via conspirações em todo lugar. Ele desconfiava da popularidade de Germânico, e após a morte misteriosa do pai de Calígula, a família inteira se tornou alvo da fúria do imperador. Calígula viu sua mãe e seus irmãos mais velhos serem exilados, passarem fome e, eventualmente, morrerem por ordem de Tibério. Ele cresceu cercado pela morte, pelo medo e pela certeza de que qualquer um poderia ser um inimigo. Para sobreviver, ele aprendeu a esconder suas verdadeiras emoções, a fingir lealdade a um homem que ele odiava e que havia destruído sua família. Ele foi levado para a ilha de Capri para viver com o velho imperador, um lugar conhecido por suas festas depravadas e crueldade. Foi nesse ambiente tóxico, observando o poder absoluto e a paranoia de Tibério, que a mente do futuro imperador foi moldada. Ele aprendeu desde cedo que, em Roma, ou você era o caçador, ou era a caça. Quando Tibério finalmente morreu, em 37 d.C., Roma explodiu em celebração. O povo estava cansado de um imperador ausente, sombrio e paranoico. E então, surge Calígula, o jovem filho do amado Germânico, o último sobrevivente de sua linhagem direta. A população o recebeu como um salvador, uma lufada de ar fresco. Sua ascensão foi uma festa gigantesca. As crônicas da época dizem que mais de 160 mil animais foram sacrificados em sua homenagem nos primeiros meses. Ele era a personificação da esperança, e seus primeiros atos como imperador pareciam confirmar isso. Ele pagou generosos bônus à guarda pretoriana, garantindo sua lealdade, e distribuiu dinheiro para o povo de Roma, que o amava ainda mais por isso. Calígula foi além. Ele queimou publicamente os registros das investigações de traição de Tibério, sinalizando o fim da era de paranoia. Libertou prisioneiros políticos que haviam sido injustamente acusados e baniu práticas de delação que haviam aterrorizado a elite romana por anos. Ele promoveu jogos de gladiadores e corridas de bigas espetaculares para a alegria do povo. Nos primeiros meses de seu reinado, Calígula era tudo o que Roma poderia desejar.
um líder jovem, generoso e justo. Parecia que a idade das trevas de Tibério havia finalmente chegado ao fim e que uma nova era de ouro estava começando sob o comando do pequeno Bota. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever a terrível reviravolta que estava por vir. A lua de mel de Roma com seu novo imperador durou pouco mais de 6 meses. Em outubro de 37 d.C., uma notícia chocou o império. Calígula estava gravemente doente. Uma febre misteriosa o consumia, e por semanas ele ficou entre a vida e a morte. O império inteiro prendeu a respiração. As pessoas faziam vigílias, orações e até promessas aos deuses pela recuperação do jovem líder. A ideia de perdê-lo tão cedo, depois de tanta esperança, era devastadora. Milagrosamente, contra todas as expectativas, Calígula sobreviveu. A alegria que tomou conta de Roma foi imensa. Mas o homem que se levantou da cama não era o mesmo que havia adoecido. Algo havia mudado nele, de forma profunda e assustadora. Os historiadores antigos, como Suetônio e Dion Cássio, descrevem uma transformação radical em sua personalidade. O governante justo e amável desapareceu, e em seu lugar surgiu um tirano arrogante, imprevisível e sádico. Alguns especulam que a doença, talvez uma encefalite ou meningite, pode ter causado danos cerebrais permanentes, alterando seu comportamento. Outros acreditam que a experiência de quase morte, combinada com o poder absoluto que ele detinha, simplesmente liberou uma crueldade que já estava latente, forjada nos anos de medo sob o governo de Tibério. Seja qual for a causa, a partir daquele momento, Roma descobriria que havia trocado um tirano paranoico por um monstro megalomaníaco. A doença de Calígula não foi apenas física, foi a doença que infectaria todo o Império Romano. Então olha só, a primeira e mais chocante mudança em Calígula foi a sua crescente megalomania. Ele não se contentava mais em ser apenas um imperador, ele acreditava ser um deus. E não um deus qualquer, mas a personificação de Júpiter na Terra. Ele começou a exigir que fosse adorado como uma divindade viva. Chegou ao ponto de construir templos para si mesmo e ordenou que as cabeças das estátuas de deuses famosos, como Júpiter e Apolo, fossem removidas e substituídas por réplicas de sua própria cabeça. Dá para imaginar a audácia e o sacrilégio que isso representava para a sociedade romana? Além disso, ele aparecia em público vestido como diferentes deuses e deusas, às vezes como Hércules, com uma clava, outras vezes como Vênus, com trajes femininos. Essa obsessão divina dele se manifestava das formas mais humilhantes possíveis para a elite romana. Ele obrigava os senadores, os homens mais poderosos de Roma, a se prostrarem e beijarem seus pés. Um costume oriental que era visto como algo super degradante para um cidadão romano. E, olha, em uma de suas demonstrações mais bizarras de poder, ele ordenou a construção de uma ponte de barcos flutuante com mais de 3 quilômetros de extensão sobre a Baía de Nápoles. Ele então passou 2 dias cavalgando para frente e para trás sobre a ponte com suas tropas, usando a armadura de Alexandre, o Grande. O propósito? Segundo ele, era para provar que podia caminhar sobre o mar, superando até mesmo os deuses como Netuno. O projeto custou uma fortuna e, sinceramente, não teve nenhuma utilidade prática. Serviu apenas para alimentar ainda mais o ego divino de Calígula. Com a autoproclamação divina, veio uma sede insaciável por excessos e depravação. O Palácio Imperial foi transformado em um palco para festas escandalosas que duravam dias. Fontes antigas relatam banquetes com iguarias exóticas e caríssimas, e um ambiente de libertinagem total. Mas não era apenas sobre prazer, era sobre poder e humilhação. Calígula sentia um prazer sádico em degradar a aristocracia romana. Ele frequentemente convidava senadores e suas esposas para seus banquetes, apenas para levar as mulheres para seus aposentos, na frente de seus maridos. Depois,
Ele retornava à festa e comentava publicamente sobre o desempenho delas, descrevendo detalhes íntimos para humilhar tanto a mulher quanto o marido. Seu sadismo também se estendia à arena. Ele amava os jogos de gladiadores, mas de uma forma perversa. Em dias de calor escaldante, ele ordenava que o toldo que protegia o público do sol fosse removido, proibindo que qualquer um saísse, apenas para ver as pessoas desmaiarem ou sofrerem com a insolação. Ele também inventava novos tipos de execuções, forçando criminosos a lutar contra animais selvagens sem armas. Em uma ocasião, quando não havia condenados suficientes para o espetáculo do dia, ele simplesmente ordenou que uma seção inteira da plateia fosse jogada na arena para ser devorada pelas feras. Para Calígula, o sofrimento dos outros era a sua maior diversão, e o medo que ele inspirava era a prova de seu poder ilimitado. As decisões de Calígula como imperador se tornaram cada vez mais absurdas, parecendo calculadas para chocar e provocar. Depois de esvaziar os cofres do império com suas construções extravagantes e festas, ele precisava de dinheiro. Sua solução foi criativa e cruel. Ele realizou um leilão público, com os bens de gladiadores famosos, e até mesmo com os móveis de seu próprio palácio, forçando os senadores ricos a comprarem os itens por preços exorbitantes. Ele pessoalmente conduzia o leilão, apontando para um senador sonolento e declarando que o cochilo do homem era um lance milionário. Outra de suas famosas loucuras foi a conquista da Britânia. Ele marchou com suas legiões até o norte da Gália, na costa do Canal da Mancha, como se fosse invadir a ilha. Mas, em vez de dar a ordem para cruzar o mar, ele mandou seus soldados fazerem algo inacreditável: coletar conchas na praia. Ele declarou que aquelas conchas eram o espólio de guerra retirado do próprio oceano, que ele havia derrotado. Ele então retornou a Roma exigindo um triunfo, a maior honra militar, por sua vitória. Contudo, nada supera a história de seu cavalo, Incitatus. Calígula amava tanto o animal que lhe deu uma casa de mármore, uma manjedoura de marfim e servos pessoais. Ele convidava o cavalo para jantares, oferecendo-lhe vinho em taças de ouro. A provocação final, e a mais famosa, foi sua promessa de nomear Incitatus para o cargo de cônsul, a mais alta posição política de Roma. Era o insulto supremo ao Senado, mostrando que para ele, seu cavalo era mais digno de governar do que os homens mais poderosos do império. 4 anos. Foi tudo o que durou o reinado de terror de Calígula. Mas em 4 anos, ele conseguiu alienar e aterrorizar todas as camadas da sociedade romana, especialmente a elite e os militares. O medo constante, as humilhações públicas e a instabilidade de um líder que podia ordenar sua execução por um capricho se tornaram insuportáveis. Uma conspiração começou a se formar, não entre os senadores que ele tanto humilhara, mas dentro de seu círculo mais próximo, a guarda pretoriana, seus próprios guarda-costas. O líder da conspiração era Cássio Quereia, um oficial que Calígula frequentemente insultava por sua voz supostamente afeminada, usando senhas humilhantes na sua presença. A gota d'água foi o acúmulo de desrespeito e o medo genuíno de que o imperador era uma ameaça para a estabilidade de Roma. Em 24 de janeiro do ano 41, durante os jogos em homenagem a Augusto, Quereia e outros membros da guarda pretoriana encurralaram Calígula em uma passagem subterrânea do palácio. Eles não hesitaram. Quereia deu o primeiro golpe e os outros conspiradores o seguiram, esfaqueando o imperador mais de 30 vezes. A fúria era tamanha que eles não pararam por aí. Foram até os aposentos imperiais e assassinaram sua esposa, Cesônia, e sua filha pequena, Júlia Drusila, esmagando a cabeça da criança contra uma parede para garantir que nenhum herdeiro do tirano sobrevivesse. O monstro estava morto. O Senado, em pânico, chegou a debater a restauração da República, mas a guarda pretoriana agiu rápido
e proclamou o tio de Calígula, o tímido Cláudio, como o novo imperador, garantindo a continuidade do império.